Olá, sejam bem-vindos todos. Esse grupo é composto por Alexandre, eu, Juan, pelo Alisson e pelo Wellington. Esse trabalho vai estar abordando um tema chamado saturação e/ou corrente de Rush, de transformadores de corrente e filtragem. Mas ele não vai se limitar apenas a transformadores de corrente, ok? Isso é um evento, a corrente de Rush, que também se verifica em transformadores de força. A corrente de Rush ela é previsível, ela é calculada, não há nenhum problema quanto a isso, porque ela pode ser mensurada e está na literatura. Quais são os parâmetros que se analisa? Do primeiro, do ponto de vista do fechamento, quando você fecha a chave, aonde que a forma de onda se encontra? É em zero mais? Ela está na crista da onda? Isso você leva em consideração. O segundo é a saturação, ou a densidade do núcleo do transformador. Esse é o segundo parâmetro. O terceiro é a impedância total do circuito, até onde ela vai estar ligando, isso também influencia. Existem outros parâmetros abordados que não foram trabalhados aqui, mas existem. Trouxe outro que é bem interessante, que é a quarta premissa, aonde assume que não existem outros transformadores energizados. Esse é o ponto da questão. O que ocorre quando existem outros transformadores energizados? Agora que a gente vai dar uma olhadinha. Quando existem outros transformadores energizados, surge um efeito chamado interação simpática entre transformadores. Essa interação simpática, ela inicialmente foi estudada por Hauer, não sei se é assim a pronúncia, em 1941, e ela caracterizava pela saturação do núcleo do transformador, e a corrente de Rush, até então calculada, não era verificada na prática. Ela demandava muito mais tempo para decair, além disso, a intensidade dela era maior. Tá, mas qual o problema disso? A grande questão é que os elementos sensíveis, os elementos de proteção atuavam. Você vinha danificar banco de capacitor, isolamento do transformador, os relés começavam a atuar. Isso era um grande problema. Então, em 41, ele fez a primeira análise, ok? Como foi isso? No laboratório, talvez dele ou financiado da universidade, não consta, mas no artigo dele, inclusive foi retirado daqui a imagem do artigo dele, ok? Ele fez teste de dois transformadores monofásicos de 5 kVA com a respectiva indutância, a resistência, e utilizou uma resistência série, a resistência R, para simular o comprimento da linha. Então, o que ele fez? Colocou o transformador T1 em operação e fechou a chave. Assim que ele fechou a chave, e eles estavam bem próximos, verificou na figura da esquerda o comportamento. O transformador T1, olha como ele respondeu. Estava ok com a corrente normal dele, de repente deu esse transitório exatamente próximo do outro transitório do transformador T2. Olha a corrente como é que ela se comportou. Um subia, o outro respondia e ficou nesse transitório mais tempo do que o esperado. Isso se verificou na prática em 1941 no laboratório da universidade, enfim. Posteriormente, ele fez uso de um software chamado Saber, que eu procurei esse software e não consegui encontrar. Acho que não existe mais, até pela data dele também, né? Não encontrei vestígio. Onde ele simulou essa mesma situação e comparou os dois resultados com valores de campo e valores simulados. Vejam a semelhança que existem entre esses dois gráficos. É muito próximo mesmo, valores aceitáveis. Mas o teste foi feito com transformadores monofásicos. Quando se aplica isso a transformadores reais de 180 MVA, que são os trifásicos mesmos, e na simulação, que isso é uma simulação, esses resultados, ok? Com a resistência de 1%, 12%, tomando como base um transformador de 100 MVA. Ok? E a resistência série tomou como 2 também, tinha o mesmo transformador de 100 MVA. Olha o comportamento entre os dois transformadores. Essa interação que surge, a interação simpática, não é apenas uma questão de esquentar o transformador. Ela vai muito além disso. O decaimento dela é diferente. Ele comparou os dois gráficos na simulação com transitório, que é esse de baixo, e sem esse transitório, essa interação simpática deixando de existir. E olha a diferença que ocorre. O tempo de decaimento dela, bem como a intensidade, se mantém por muito mais tempo. Mas tem problema manter além de desarmar a proteção? Se o disjuntor abrir, fecha ele de novo, né? Não, vai muito além disso também. Rasga a isolação do transformador. E essas fotos eu adquiri
com material de apoio do professor, do doutor, né, Cláudio, que ele dá cursos nessa área de transitórios, inclusive faz faz algumas lives e tal, muito bom, e ele disponibiliza esse material na internet, ok? Aonde ele fotografou este evento acontecendo na prática mesmo. E na simulação e no material dele, ele também comenta sobre como mitigar, resolver esse contratempo, amenizar, é a palavra ideal mitigar, né? Com o filtro passa baixa. O que ele faz? Bota um circuito RC com esses valores, ok? Esse é o circuito elétrico e esse aqui é como é que ele fica na vida real, montado mesmo. Essa mesma simulação, esse doutor, o Cláudio, professor também, ele fez no software fazendo uso desse aqui, ó, o EMTP-RV. E olha só o que acontece. Esta é a linha de isolação do transformador. E aqui que está o ponto. A tensão dele, por mais que seja nanosegundos, milissegundos, rompeu mais de uma vez. Isso acontecendo com frequência danifica consideravelmente a isolação do transformador. Agora, olha na figura da direita, como que simula, como é que resolve isso ou diminui essa questão. Apenas 50 vezes o valor observado e o transformador segura até 200. Então, realmente, o filtro RC, o filtro passa baixa, que no mercado é conhecido como Snowber, o Snowbor, com dois Bs no final, reduz essa questão dos transientes ou a interação simpática entre transformadores de uma forma mais que satisfatória, ok? Os transformadores de corrente, chamados TCs. Os transformadores de corrente, eles estão presentes nos sistemas elétricos de potência, com a finalidade de proteção e medição, sendo altamente suscetíveis à saturação. E conforme os sistemas elétricos de potência eles crescem em tamanho e complexidade, apresentando um aumento nos níveis das correntes de falta, os relés de proteção e os equipamentos de medição, eles passam, né, a desempenhar um papel cada vez mais importante. Para tal finalidade, eles requerem uma reprodução precisa das correntes do sistema. Assim, os transformadores de correntes, eles são empregados na redução das correntes primárias do sistema. E a função dos transformadores de correntes, os TCs, é transformar as correntes oriundas do sistema de potência em valores de baixa magnitude, né? E fornecer isolação galvânica entre a rede elétrica e os relés, e outros instrumentos conectados ao enrolamento secundário do TC. A corrente de energização, a chamada enrush, dos transformadores, pode desencadear os transformadores já conectados à rede com a repentina saturação. Conrad et al., 1984, ele apresentou, né, um modelo matemático, no intuito de projetar os TCs para esse fim, né? Mas não obteve eficácia, pois todos os comportamentos não poderiam ser previstos matematicamente. O segundo trabalho, o de Kang et al., 1997, expôs uma técnica de compensação que estimava a corrente no secundário. Porém, as correntes de falta não apresentavam características simétricas para estimativas, além do ângulo de falta que alterava as compensações. A terceira ali foi proposta por Kalman para a corrente da saturação, fazendo uso de funções. Porém, este método não era interessante para aplicações em tempo real. Por último, Cummins et al., em 2000, ele iniciou, né, os testes com redes neurais artificiais, as chamadas RNA, onde a velocidade e a precisão foram satisfatórias para tempo real. Esse é o sistema elétrico simulado pelo programa, né? EMTP-ATP, que é a sigla para eletromagnetismo, programa transiente. Esse sistema ele é composto de um equivalente de geração de 138 kV e 30 MVA, um transformador de 138 por 13,8 kV e 25 MVA, uma linha de transmissão de 5 km, seguida de uma carga de 10 MVA e fator de potência 0,92 indutivo. Verifica-se assim, né, o êxito obtido
na simulação e desenvolvimento RNA, no intuito de possibilitar a leitura do secundário de um TC estando com o núcleo saturado. A precisão obtida foi mais que satisfatória comparada a outros métodos propostos, né? Essa primeira imagem, no caso, ela é a energização com TC saturado, né? A segunda imagem é a energização em condições ideais do TC, né? E, por último, a energização com correção na leitura do TC através da RNA, né? Pode pular. Aí está o comparativo, né? A primeira, no caso, ali é ideal, a segunda, no caso, é sem a correção, e a terceira com correção com o RNA, né? Ou seja, foi bem satisfatório para esses meios, né? Verificando assim o êxito obtido, né? O SNNS foi um programa utilizado para treinar e testar várias arquiteturas, com o intuito de corrigir os sinais distorcidos pela saturação dos transformadores de corrente. Esse ali é a interface do programa, e ele foi escolhido porque ele tinha um nível de exatidão muito grande e ele era de fácil compreensão. Pode passar. As redes neurais recorrentes, por obter melhor desempenho em relação aos outros tipos de redes neurais, foi escolhida para a tarefa de reconstituição dos sinais distorcidos. Para isso, teve que ser feito um processo de treinamento após a simulação dos dados. Estes foram divididos em conjunto de treinamento, validação e testes. Após a adequação dos vetores ao simulador SNNS, executou-se o processo de treinamento de rede neural que conseguiu seu menor erro após 7.000 épocas, onde atingiu a média quadrática de erros no valor de 0,005. A melhor topologia de rede neural obtida foi a 24 mais 20 mais 24 do tipo Elman, onde 24 neurônios na camada de entrada, 20 neurônios na camada oculta e 24 neurônios na camada recorrente e 24 células na camada de saída, a qual reconstituiu o sinal. Pode passar. Os resultados obtidos. Nas fases de teste da rede neural melhor classificada na tarefa de reconstituição dos sinais distorcidos, utilizou-se um conjunto de dados com 182 vetores. Com esses dados ali, 182 vetores, teve uma média de 98% de acerto. Pode passar. Os TCs estão presentes em sistemas elétricos de potência com a finalidade de proteção e medição, sendo altamente suscetível à saturação. Então, esta se tornou uma técnica alternativa para a correção de ondas distorcidas provenientes da saturação dos dispositivos transformadores de correntes, através das ferramentas inteligentes baseadas em redes neurais artificiais recorrentes. Bem, pessoal, então, para finalizar, então, nosso trabalho quis propor analisar as possíveis soluções para o problema de saturação do núcleo do transformador de corrente. Que soluções seriam essas que a gente quis propor? Seria a de usar um filtro, né? Em que na parte do transformador de força, o problema mais encontrado foi o de transitório, que foi proveniente da interação entre os transformadores. Daí, o ideal para isso, então, para reduzir esse transitório, foi usar um filtro RC. Já na saturação do núcleo do transformador de corrente, o uso da rede neural para a previsão da leitura da corrente do secundário, do transformador, mostrou uma alta eficiência, chegando aproximadamente a 98,5%.